Meus queridos, meus irmãos, duas características para você saber se você faz parte ou não do povo do nosso Pai. Se você é ou não o verdadeiro povo. Primeira característica, você tem que saber o nome dele. Nos últimos dias, o meu povo saberá o meu nome. Essa é a primeira característica. Fica uma pergunta para você. Você sabe qual é o nome do nosso Pai? Porque só o nome dele salva. Só um nome salva e é o nome dele. O seu povo, nos últimos dias, saberá o nome dele. Você sabe qual é o nome dele? Essa é a primeira característica para você ter certeza que você faz parte do verdadeiro povo do nosso Pai. Segunda característica. A segunda característica, você também vê se você tem a segunda característica. Se você não tiver, então, por favor, não minta. Não minta. Se você não sabe o nome dele, se você não tem as duas características, essa que é o nome dele e essa outra que eu vou te falar, se você falar que você é o verdadeiro, você vai estar mentindo. E eu não te aconselho você mentir. Porque a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino do nosso Pai. Nem os mentirosos e os malditos, os amaldiçoados também não vão entrar. Então a primeira característica para você saber se você faz parte do verdadeiro povo do nosso Pai é você saber o nome dele. Qual é o nome dele? É Jesus? É Deus? É Jeová? Jafé? Emanuel? Qual é o nome dele? É Iau? É Iau-Ru? Qual é o nome dele? Tem muitas pessoas falando que o nome dele é esse, é aquele. Primeiro, quem vai te revelar o nome dele vai ser ele mesmo. É ele que vai te revelar. Ele deixa bem claro. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as apacentarei. É ele que vai fazer. Então eu não vou te falar qual é o nome dele, porque você vai entrar na condição de maldito. Você vai confiar em mim, você não deve confiar em mim. Maldito é o homem que confia no homem. Tu não deves confiar nem em você mesmo. Imagina confiar em mim. Primeira condição, saber o nome dele. Qual é o nome dele? Mesmo se você souber me falar o nome dele é tal, não vou acreditar em você e nem tu deves acreditar em mim. E maldito é você estiver acreditando em alguém na internet. Acreditando nas pessoas que estão falando é Iau, chega você em condição de maldição. Não é. Agora você deveria, sim. Eu e você, nós deveríamos pedir ao nosso Pai para que Ele nos revele o seu nome. Ele, ao revelar para você, a revelar para mim, eu não vou poder falar nada para você, nem você vai poder falar para mim. Por quê? Porque você não deve acreditar em mim, eu não devo acreditar em você, para não entrar em condição de malditos. Mas Ele vai revelar para os seus, Ele vai revelar o nome dele. Essa é a primeira condição. A segunda condição para você saber se é o verdadeiro povo do nosso Pai é aquela que o Messias, quando ele esteve aqui, ele falou para a samaritana. A samaritana pergunta: Mestre, aonde devemos adorar ao Todo-Poderoso? Nos templos ou nos montes? Qual foi a resposta dele? Em verdade eu vos digo, mulher, vai chegar a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores de Deus adorarão a Deus nem nos templos e nem nos montes. Por favor, se você estiver adorando um Deus no templo, esse Deus não é o nosso Pai. Vocês não são o verdadeiro, você não é o verdadeiro. Porque o verdadeiro povo do nosso Pai, os verdadeiros, eles estão adorando o nosso Pai nem nos templos e nem nos montes. Esses dois lugares nunca podem ser os verdadeiros. E sim, em espírito e verdade, porque o nosso Pai é espírito. Cabe a nós adorarmos em espírito. Então são essas duas condições. Se você não sabe o nome dele, se você está adorando dentro de um templo ou em monte, você não tem nada a ver com o nosso Pai. Está na hora de você buscar o nosso Pai em oração, buscar o nosso Pai, o Todo-Poderoso em oração. Deixa de acreditar na mentira do chão. Você está dentro de um templo.
O templo que você está, quem fundou foi um homem. O primeiro foi Martim Lutero. Martim Lutero não, me perdoe, foi o segundo templo. Foi Martim Lutero que fundou. O primeiro foi o imperador Constantino, que fundou essas igrejas miraculosas que eles têm, as igrejas católicas. O segundo foi Martim Lutero, quando saiu de dentro da igreja católica. E o terceiro templo veio de lá. O terceiro até chegar no que você frequenta hoje. Hoje vocês estão dentro de um templo que está confiando nas histórias dele. A primeira história que fundou um templo foi do imperador Constantino. Olhou para o céu, viu uma cruz, sinal da cruz, se converteu ao cristianismo. E aí dominou o povo do nosso Pai. Por isso que aí dentro das igrejas tem o joio e o trigo. O trigo são aqueles que estavam quando o joio entrou, quando o fermento entrou, foi o imperador Constantino. E os que ficaram certamente queriam prosperidade, só mensagem de prosperidade, de riqueza. Aquelas pessoas que vê a bênção do nosso Pai, que é aquela pessoa abençoada que tem carro, tem moto, tem fazenda, tem sítio. Esses aí são exatamente aqueles que ficaram lá com o imperador Constantino, porque os que queriam um compromisso com o nosso Pai, os que querem saíram, e o imperador Constantino mandou matar. Mas a pergunta é, os verdadeiros povos do nosso Pai têm duas características. Primeiro, sabe o nome do nosso Pai? Eu não sei. Então não adianta falar que sou verdadeiro, eu não sei, mas eu tenho orado ao nosso Pai todos os dias. Todos os dias tenho pedido para que Ele revele o seu nome para mim. E mesmo se Ele revelar para mim, eu vou revelar para você, você não vai acreditar e não deves acreditar. Mas Ele vai revelar para você, e aí você vai falar, realmente foi revelado para mim esse nome. E aí nós vamos passar a ser irmãos e povo do nosso Pai. O verdadeiro povo, porque foi Ele mesmo que te revelou para você e revelou para mim. Essa é a primeira característica. Segunda característica, não estão dentro de um templo e nem em monte adorando nosso Pai. Essa é a segunda característica. Você já tem essa, não tem? Eu tenho certeza que tem. Tenho certeza que eu estou conversando com as pessoas que já saíram das denominações, que não acreditaram mais no imperador Constantino, que não acreditaram mais em Martim Lutero, que não acreditaram em R.R. Soares, que não acreditaram nos fundadores das denominações, que é cada história linda. Tem uma história que é a fundadora de uma denominação, ficou ajoelhada, foi arrebatada ao céu em espírito, as pessoas tentou levantar ela, não conseguia, parecia uma estátua de ferro grudada no chão, e aí fundou aquela igreja com aquela história linda, miraculosa. Essa igreja já vem mais de 100 anos, levando uma mensagem que eles acham que é verdade, mas os verdadeiros não estão dentro de nenhuma delas. Por mais linda que sejam as histórias que ela tem, ao fundar a sua denominação, as pessoas que estão lá dentro estão acreditando neles, nos fundadores. E qual é a condição dele? Malditos. Você tem as duas características, você sabe o verdadeiro nome do nosso Pai, você já saiu dos templos e também de monte, você agora adora o nosso Pai em Espírito da Verdade. Se você tem a segunda característica, falta a primeira, que é o nome dele. Ora ao nosso Pai, Ele vai te revelar. Eu também estou aguardando a revelação, mas que seja feita a vontade dele em nossas vidas. Que assim seja. Nos encontraremos na eternidade. Que assim seja.